agora a gente vai para o primeiro painel do dia. A gente vai ter um bate-papo aqui no palco sobre o pirarucu de manejo. Temos convidados especiais para conversar aqui para a gente. Eu vou chamá-los aqui ao palco agora. Convido agora o analista de pesquisa e desenvolvimento no Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, o Reinaldo Marinho. Reinaldo, venha para o nosso palco, por gentileza. Seja muito bem-vindo. Eu vou convidar também o José Oster Machado Neto, que é chefe do Departamento de Pesca e Aquicultura da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura. Seja muito bem-vindo, José. Obrigada por participar da nossa programação. Fique à vontade no nosso palco. Vou convidar também para compor aqui esse painel o Esivaldo Ferreira, presidente da Associação de Produtores Rurais de Carauari. Esivaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por participar da nossa programação. Fique à vontade. E para fazer a mediação aqui, para conduzir essa conversa, eu convido o Luiz Tadeu Assad, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Obrigada por fazer a condução aqui desse nosso primeiro painel desse último dia. Agora eu deixo o palco com você. Bom dia a todos e a todas. Todo mundo escuta? Escutam bem? Então tá bom. Bom, nós vamos ter uma mesa agora para conversar um pouquinho sobre essa história do pirarucu, né? Nós, no primeiro dia, fizemos um alvoroço aqui, pegamos um pirarucu gigante, nós vamos passar umas fotos aqui, para que a gente desse o impacto necessário para chamar a atenção das pessoas. Primeiro, nós estamos numa feira de negócio, né? E o pirarucu é um pescado super atrativo para a culinária de todos os jeitos. Você usa a pele, você usa a língua, você usa a escama, ele serve para a economia circular. Então, realmente é um peixe com potencial de mercado muito grande. Mas, mais do que isso, nós não estamos falando de qualquer pirarucu. Nós estamos falando do pirarucu de manejo comunitário. Então, nós estamos aqui com uma turma para conversar, que vai falar o que é isso, qual a diferença disso, né? Então, nós estamos falando de um pirarucu sustentável. Eu sou engenheiro de pesca, né? Até atuo com outras áreas. Então, para mim, é sempre um prazer poder estar trabalhando nesse setor. E eu, pessoalmente, nunca conheci, na minha vida, rodei bastante, uma pesca tão sustentável como o pirarucu no estado do Amazonas. E nós vamos contar essa história para vocês a partir de 3 pessoas, que representam 3 atores. Nós temos aqui o Esivaldo falando pela comunidade, nós temos o Oster falando pelo governo do estado, nós temos o Reinaldo falando pelo Instituto Mamirauá. Eles vão contar tudo direitinho para vocês, eu vou apresentar eles melhor, que é uma forma de entender como esse pirarucu está sendo feito com uma pescaria sustentável. Primeiro, vocês já estão vendo, né? É um conjunto de atores, várias organizações de vários setores trabalhando junto. E por que eu estou aqui, né? Não é porque eu sou engenheiro de pesca. Nós trabalhamos no Instituto, uma organização do terceiro setor. Nós temos um projeto, que é o Projeto Rural Sustentável Amazônia. Esse projeto é um projeto financiado pelo Fundo do Clima do governo britânico, é uma cooperação, né, tendo o Ministério da Agricultura do Brasil como beneficiário dessa ação, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento é o agente que cuida do fundo. O nosso instituto é que executa as atividades. Então, nós estamos aqui por causa dessa execução das atividades. E esse projeto, inclusive, ele não trabalha só com pirarucu, são 6 cadeias amazônicas, tentando olhar para o clima, preservação da floresta, mas, mais do que tudo isso, gerar renda para as comunidades amazônicas, ou amazônidas, né, como se fala hoje. E nós trabalhamos com pirarucu, com castanha, com café, com piscicultura de tambaqui, com cacau e com açaí. Então, é interessante como essas cadeias de caminho diferente, forma de produção diferente, fortalecidas, elas buscam a preservação da Amazônia. Bom, indo direto ao ponto, né? Então, peço licença a vocês estarem aqui. Isso é uma história de mais de 30 anos. Então, é um prazer, é uma honra eu poder estar aqui junto
com todos vocês, né, com essa mesa aqui, conversando um pouquinho sobre isso. Eu vou apresentar a vocês, primeiro, nosso querido Oster Machado. Levanta a mão para todo mundo te ver. O Oster é engenheiro de pesca, chefe do Departamento de Pesca e Aquicultura da Secretaria de Estado do Amazonas de Pesca e Aquicultura. Então, Oster, seja muito bem-vindo. O outro que eu vou apresentar é o Reinaldo, nosso primeiro aí integrante. O Reinaldo é analista de pesquisa e desenvolvimento no Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá, que é uma instituição lindíssima, ele vai contar um pouquinho dessa história. E ele atua na assessoria e responsabilidade técnica a organizações manejadoras em pesquisa relacionada com a cadeia do pirarucu. E, por último, mas não menos importante, nosso querido Esivaldo Ferreira. Ele é diretor-presidente da Associação dos Produtores Rurais de Caruarí, ASPROC, no Médio Juruá, representante da marca coletiva Gosto da Amazônia e do coletivo Pirarucu. Ele também vai contar essa linda história dessa associação, que para a gente é um exemplo, é um motivador de tudo que a gente faz. Bom, vamos começar? Tem delongas? Então vamos lá. Oster, eu vou começar com você. Nós estamos vendo aqui atrás, enquanto que a gente fala, alguns vídeos, algumas fotos desse peixe impressionante, né, em todos os aspectos. Mas nem sempre a pesca do pirarucu foi sustentável no estado do Amazonas. Me conta como que era essa pescaria antes dos acordos de pesca, Oster. Boa tarde a todos, uma satisfação imensa estar aqui com todos vocês. E respondendo, vou fazer um pequeno comparativo. Nós que habitamos e estamos nos ambientes urbanos, quando queremos adquirir um alimento de origem animal, carne, pescado, frango, qualquer coisa que o seja, nós buscamos o supermercado, o açougue, as feiras. O ribeirinho, aquelas pessoas que moram nas comunidades rurais, indígenas e tudo mais, que moram nessas comunidades no interior do estado do Amazonas, quando precisa adquirir essa proteína animal, o seu supermercado, a sua feira, os ambientes aquáticos, são os lagos, são os rios, são os paranás e etc. E começou-se a observar o seguinte, da dificuldade desse ribeirinho, desse comunitário, dessa pessoa ter esse alimento. Cada vez mais está ficando mais escasso, cada vez mais ficando mais distante, né? Isso fez com que eles mesmos, preocupados com isso, tomaram essa iniciativa de buscar todos os atores envolvidos para que se pudesse ter aquele alimento, ter a sua dispensa, e o objetivo principal é esse, no primeiro momento, é ter o alimento para ele e depois ele usa o excedente ou usa depois, trabalha e explora comercialmente também esse produto que lá está, que é o caso do pirarucu. Então começou mais ou menos isso, dessa necessidade de, primeiro, ele ter a sua dispensa, ter o seu alimento lá nos ambientes, lá nos lagos, rios e etc. E como era, Oster? Era sustentável essa pescaria? Como que estava o pirarucu nessa história? De maneira nenhuma ali existia a sustentabilidade. Porque quando se ia pescar, né, pescavam não só indivíduos adultos, que por legislação só acima de 1,5 metro que é permitido, mas também os pequenos, matavam aqueles animais que formavam casais, que eles formam casais para o processo de reprodução. Consequentemente, né, seus filhos, a sua prole, os seus alevinos e bodecos, como é chamado ele numa fase maior, estavam desaparecendo. Então, isso se torna insustentável, com toda certeza, né? Então, essa insustentabilidade levou a se iniciar esse trabalho com o manejo do pirarucu, e, além do pirarucu, quando se trabalha o manejo do pirarucu ali, toda a cadeia piscícola que está ali envolvida também cresce com isso. Segura que eu vou fazer uma outra pergunta. Reinaldo, me explica aqui uma coisa. Primeiro, como começou esse movimento do manejo do pirarucu, né, o manejo comunitário do pirarucu, e melhor ainda, o que é esse manejo comunitário do pirarucu? Boa tarde a todos e todas. Primeiro, dizer da alegria de podermos estar aqui e dizer que o manejo ele é participativo. E nós estamos aqui com diversas organizações que estão colaborando com esse processo no estado do Amazonas, com organizações manejadoras que também estão aí na plateia, e dizer que esse momento é super importante para a divulgação do manejo do pirarucu.
Seguindo a linha do companheiro Oster, que esteve nesses primórdios, no início do processo de manejo lá na região de Mamirauá, junto com outro engenheiro de pesca, que eu faço menção aqui, Zé Maria Damasceno, então, Oster, lá nesse início, lá na comunidade São Raimundo do Jarauá, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Então, esse processo iniciou a partir dessa necessidade, dessa falta de alimento dessas populações locais. E o pirarucu era a principal espécie, continua sendo a principal espécie e a espécie de maior valor. E o que acontecia? Diante dessa necessidade, ele já sentiu a falta de alimento, dessa dispensa que o Oster falou. Você vai lá, não tinha mais peixe. Então, o que acontecia? Partiu de uma iniciativa das próprias comunidades, puxadas pelo movimento chamado Movimento Educação de Base. Então, as próprias populações locais começaram esse trabalho numa organização de ambientes aquáticos tradicional, do modo deles. E, posteriormente, as pesquisas iniciaram no chamado, então, Projeto Mamirauá, que hoje se tornou o Instituto Mamirauá. Então, diversas pesquisas relacionadas à biologia e ecologia da espécie começaram a entender como o pirarucu estava ali, as condições do pirarucu, e também a entender a importância dessa espécie para aquelas populações locais. E, a partir de então, aliando isso, a organização tradicional desses ambientes aquáticos passou-se para a pesquisa. E o que possibilitou esse manejo? O conhecimento tradicional. O Instituto Mamirauá chegou ali na comunidade São Raimundo do Jarauá, validando, contribuindo com esse conhecimento. Então, a contagem de pirarucu foi o principal fator para que o manejo acontecesse. Então, a organização desses lagos em 3 tipos de ambiente: manutenção, que é essa dispensa, comercialização, que é a pesca coletiva, e a manutenção, que é a pesca diária. Então, esse zoneamento que partiu desse conhecimento tradicional do movimento de educação de base, posteriormente, a contagem que possibilitou cotas, então, cotas autorizadas pelo IBAMA, porque o IBAMA, ele proibiu, só para contextualizar, o pirarucu é proibido no estado do Amazonas, o ano inteiro, diferente de outros estados da Amazônia brasileira. Então, o pirarucu só pode ser capturado de 2 formas: ou em regime de aquicultura, ou em regime de manejo sustentável, como acontece. Então, o IBAMA autoriza cotas anuais. Então, esse movimento tradicional, aliado à pesquisa científica, organização dos grupos em coletivos naquela área, possibilitou o manejo. Então, o manejo começou em São Raimundo do Jarauá com 13 lagos, uma comunidade com menos de 30 pescadores. Hoje já são mais de 42 coletivos de manejo em todo o estado do Amazonas. Só na região de Mamirauá são mais de 5.000 pescadores e mais de 3.000 lagos manejados. Isso só na região de Mamirauá. Muito bom, muito bom. Valdo, né, eu sei que a sua história, a história das PROC, se mistura com todo esse movimento. Conta um pouquinho da sua história aí, em relação a esse manejo do pirarucu. Como que vocês entraram nisso? Desde o início, vocês confiaram nessa história? Como foi essa sua história? Boa tarde a todos. Começando pela minha história, desde o começo, antes mesmo de estar nas PROC do movimento, a gente já trabalhava com equipe, como pescadores, aliás. E naquela época a gente não tinha noção do que era preservação. A gente tirava até o derradeiro e aproveitava quando ele estava de filhote, que era o mais fácil de tirar. Então, depois surgiu a história de Mamirauá, que a gente começou a copiar e sem acreditar. E comecei a minha primeira experiência, que foi em Médio Juruá mesmo, uma experiência em um lago. E passamos 5 anos para poder tirar a primeira cota, tiramos 40 e poucos peixes. E começamos e levamos para a cidade, para vender na feira da cidade, né? Então, isso era novidade para todos, e aí começamos a acreditar que realmente ali valia a pena fazer aquilo. Mas antes, as PROC já vinham trabalhando nesse movimento para que fosse um dia pudesse valorizar a cada um dos produtores que moravam naquela região. Mas isso foi uma história bem longa, né? Que muitas pessoas foram presas, sofreram, e assim, para a gente conscientizar as pessoas mais velhas que realmente aquilo era o melhor para todos, também não foi fácil, foi muito difícil. E aí começou a história das PROC nesse movimento, tentando colar no Mamirauá, a gente dava certo, dava errado, e a gente, poxa, acho que a gente vai parar, que a gente não vai conseguir, porque não tem para onde vender. Só o município realmente, a gente
primeira feira já abasteceu o município, como é que vai ser da agora para frente, que vai ter mais lagos. Estão começando a se organizar as pessoas, né? E estão achando que vai ser melhor para eles. E quem estava fora da comunidade já tinha ido embora para a cidade, porque lá realmente não dava para sobreviver mesmo, não tinha mais pescado. Os próprios pescadores já tinham tirado todos os peixes, principalmente o pirarucu, e começaram a ver essa história e começaram a migrar para a sua própria comunidade, para começar a fazer o mesmo, né? Mas isso é uma boa parte dos nossos comunitários que hoje tem atual. Isso ficava aquela briga entre comunitário mesmo. Os que tinham na cidade estavam voltando para tirar o pescado, e quem estava lá começando a preservar para vender de forma legal, que tinha vindo a primeira história de uma comunidade e acreditaram que daria certo aquele formato. E aí por aí começou a história do manejo. Muito bom, muito bom. Entendendo um pouquinho, né? Eu vou inverter a ordem para a gente dar oportunidade igual para todo mundo. Ô, Reinaldo, o que é o Instituto Mamirauá, né? Você falou que começou de um projeto na reserva de Mamirauá. Explica para a gente o que é o Mamirauá e qual o papel dele nesse processo. O Instituto Mamirauá é um instituto de pesquisa aplicada, fomentado e supervisionado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do governo federal. Nós estamos baseados em Tefé, então é um instituto de pesquisa o único no interior do estado do Amazonas. Nós trabalhamos com pesquisa e extensão voltadas para diversas atividades, desde manejo de pesca, como é o nosso caso, turismo de base comunitária, manejo florestal, tecnologias sociais, energia solar, água. E nós estamos ali atuando com diversos pesquisadores naquela área diretamente com as comunidades. Ele surgiu a partir de um projeto. O projeto Mamirauá, ele possibilitou a criação da primeira unidade de conservação no modelo de desenvolvimento sustentável, Mamirauá, logo em seguida a sua co-irmã, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. Então nós estamos ali baseados com diversas pesquisas. Especificamente com o pirarucu, nós atuamos com a questão da responsabilidade e assessoria técnica com 13 coletivos de manejo na região de Mamirauá. Além de nós, outras organizações também atuam naquela região. O Instituto também, com a irmã ali, que é o IDS Fonte Boa, no município de Fonte Boa, e a CJ, entre outras organizações. Especificamente com o manejo do pirarucu, 2 programas vêm atuando, que é o programa de manejo de pesca, que é o nosso, e nós atuamos diretamente com esses 13 grupos, mas também atuamos com diversos outros grupos na Amazônia, em colaboração, inclusive no estado do Pará também, com o manejo do pirarucu, e o programa Qualidade de Vida, que trabalha as questões sanitárias do pescado, unidades de pré-beneficiamento. Então, o Instituto Mamirauá está ali junto às comunidades daquela região, das unidades de conservação, das várias unidades que estão ali localizadas, colaborando nesse processo. Então, é uma pesquisa aplicada que volta para as comunidades em forma de atividades que possam ali estar mantendo essas populações ali naquele território. Então, nós colaboramos com eles e também colaboramos com outras organizações nesse processo, não só no manejo do pirarucu, mas em diversas outras atividades daquela região. Muito bom. E realmente é impressionante o trabalho que o Instituto Mamirauá faz, né, que vem fazendo na região, que cria, né, quando você alia conhecimento com conhecimento tradicional, você faz uma revolução, né? Oster, e o papel do governo do Estado, né, no geral, né, especificamente a Secretaria de Pesca e Aquicultura? Perfeito. A Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura do Amazonas, é claro, uma secretaria nova. Até março deste ano, ela era uma secretaria adjunta, estava dentro da Secretaria de Produção, mas de março para cá nós nos transformamos em Secretaria de Estado mesmo. E o papel da secretaria é regulamentar, implementar e desenvolver as políticas públicas para o setor aquícola e pesqueiro. Então, é tudo, entra toda a parte de pesca, destacando as 4 modalidades de pesca, que é uma só, mas a pesca manejada, a pesca artesanal, a pesca ornamental, a pesca esportiva e também a aquicultura, muito específico para a gente, a piscicultura. E no que tange a questão do manejo, nós somos dotados de um corpo técnico que dá o suporte técnico, principalmente para aquelas áreas onde existem os acordos de pesca, para aquelas áreas onde se tem a pretensão de instalação de acordos de pesca. Então, a gente dá o suporte, a gente orienta, a gente dá assistência técnica para essa atividade, como para todas, que é
do nosso arcabouço legal. Bom. E as PROCs, Sivaldo? Qual é o papel de vocês? Mas não só em relação ao manejo, né? Eu acho que isso você pode explicar, né? Qual o papel da ASPROC, a associação, quanto a isso, mas também com todo esse manejo territorial, né? Com a melhoria de qualidade de vida. Qual o papel da ASPROC? A ASPROC é uma associação de produtores rurais, de extrativismo, né, no município de Carauari. E só para vocês entenderem bom como o estudos chegou a esse consenso, a gente era apenas uma reserva, é uma reserva extrativista federal. Depois a gente surgiu com muita luta da ASPROC, com os outros parceiros, a gente conseguiu, do outro lado do rio, a reserva estadual. E aí deu mais um reforço, um suporte para outra reserva. Então ficou, na cara do Melo de Juruá, ficou as 2 reservas. E também tinha muito problema com os próprios municípios, com a colônia de pescadores, e nós tivemos que sentar e conversar com a própria colônia para a gente fazer parceria para que pudesse nos ajudar também com esse pescado, né? Que acabava os pescadores afetando também a nossa área. E aí foi onde, nessa forma coletiva, a gente sentou com o município e hoje a colônia de pescadores é parceira da ASPROC, tem um acordo de pesca, tem o seu próprio lago de preservação e faz os manejos e também comercializa com as PROC. Então, hoje chegou um consenso do município de Carauari, através das PROC, de várias reuniões, vários acordos, para poder todo ter um consenso e até com o município mesmo, que esse pescado que está sendo preservado naquela área chegaria não só naqueles lagos, mas ele chegou em todos os lagos, não só do lago de Carauari, mas de outros municípios vizinhos. Então, hoje, se tornou formaram só um objetivo, que é a relação à pesca. Então, as PROC trabalham essa parte mais social também, né? Econômica e social, também com consciência que aqueles companheiros entendam que realmente aquilo é melhor para eles. Então, trabalham nesse formato, né? Além do pescado, mas também com a consciência, trabalho social, com a juventude, com as mulheres. Isso é o papel das PROC. Bom, você estava contando para mim aquela história, né, que vocês comercializam, né? As PROC que lidera esse processo de comercialização do pirarucu de manejo. Você estava falando que, às vezes, tem produto que vocês salgam, vocês compram mais caro, mas para levar para a comunidade, para que elas possam também ter acesso a um produto nutricionalmente saudável, né? Conta isso aí, como que é isso aí? Como a gente não pode tirar fora da cota, o que a gente faz? A gente tira 5% da cota, que é liberado pelo IBAMA, e nós temos uma reunião todo ano, anualmente, que é para uma avaliação do manejo do ano passado e planejar o ano que vem. E dali a gente combina com todos os manejadores, chamamos que são os pescadores, para que eles tirem 5% deste peixe dentro da sua cota para salgar com lacto, todo acompanhamento, para poder vender na própria comunidade, porque não toda a comunidade do município tem um pescado, né? Sempre tem comunidades que são maiores, que não tem lago e abastece o ano todo. Então a gente compra de um valor e vende pela metade do preço nas próprias comunidades. Só um exemplo, compra de 30 e vende de 15. É para o próprio comunitário comer o pescado, pega para o outro manejador. Né? Bom, mas nada é fácil, né, gente? Tudo tem seus desafios. Então, nós vamos falar um pouquinho desse bloco. Pode deixar que a gente não vai terminar com ele, não. Mas nós vamos falar dos desafios, né? É importante que a gente entenda que, para chegar no ponto que chegou, é uma história bonita, né? A gente conseguiu trazer o peixe. Também não foi fácil trazer o peixe para cá inteiro, né? Quem viu aí no primeiro dia, viu que era um peixe 2 metros, já está chegando quase 200 quilos, né? Ele começou com 80, 102, 122, já está 150, mas era um peixe gigante, né? Vocês estão vendo algumas fotos aí. E é difícil, né? Nós estamos falando no contexto amazônico, né? Imagina que lá o meio de transporte, para quem não conhece, é o meio fluvial, né? Então, tem uma série de outras questões de infraestrutura, questão de acesso à energia, água potável, e tudo isso afeta, né? Principalmente quando a gente fala de um produto que é o peixe. Nós estamos falando de um produto altamente perecível, que tem que ter um tratamento super adequado para que ele seja apto ao consumo e à comercialização. Então, Sivaldo, vou começar com você. Vamos falar de problema. Eu quero saber quais são os problemas, tá? Então, me diz aí, quais são os principais desafios que a ASPROC hoje enfrenta, né, para que você consiga consolidar essa pesca manejada, sustentável, legal do pirarucu
e que possa gerar benefício para as comunidades, né, que trabalham com ela. Quais são? Me lista alguns desses problemas que eu vou depois pedir para o Oster e o Reinaldo para responder sobre isso. Hein? O nosso maior problema hoje ainda é a logística, né? A logística. Nosso rio é muito previsível. Bastante longe do município de Carauari, onde fica o Lago Manejador, e também muito longe do estado, da capital do estado, que é Manaus, onde consegue sair para outros lugares, inclusive São Paulo. Então, a questão da seca do rio, nosso rio ele fica muito seco, nossos barcos, ainda eram aqueles barcos ainda muito fundos, que a gente não conseguia, ano passado especificamente, chegar até os lagos de manejo. Então, quando a gente chega, que foi para o lago, voltar lá, já estava alvado o peixe, o Ibama já não liberou mais, então a gente acabou muito lago, muitas pessoas ficando, tendo prejuízo, não pescando, por motivo do barco não chegar lá para dar o suporte, né? A dificuldade é essa ainda, que nossa questão de logística, que nós precisamos de barco, tipo balsa, que a gente já está começando a se adaptar, mas com isso muitos já tiveram grande prejuízo para chegar até os lagos, para poder escoar o pescado até 52 horas do município, da saída do município, e de lá ter que passar para outro barco frigorífico para vir até Manaus, umas 4 horas de viagem para chegar em Manacapuru, onde é processado, que nós temos uma fábrica, mas essa fábrica ainda está em construção. Deus permitiu, ano que vem, de começar a processar lá, pelo menos o peixe já chega e já é processado mais daquela área, né? Que as Asproc não trabalha só com essa área do município. Trabalha com mais outras áreas no Médio Solimões também. Só isso de problema? Tem vários. Vai mais, fala mais para a turma aqui. A gente está entrando no problema para depois falar das coisas A questão bonitas, né? do subsídio, né? Dessas famílias, para chegar, porque toda aquela despesa é tirada daquele pescado. Então, quando você chega no final, que é processado, que a associação não tem recurso para isso, é tirado dali mesmo. E quando você chega até Manaus, até a sede do município, já tem ido ali 30%, 40% do valor do seu peixe. Então, acaba saindo caro para aquele povo. Então, a ajuda do governo do estado traz com subvenção, que já tem hoje, né, está chegando, mas que chegue mais forte, para que pudesse cobrir parte daquela despesa para aqueles manejadores que realmente ali faz a proteção, não só daqueles lagos, mas de todo o bioma aqui, da floresta, dos animais que tem ao seu redor. Então, esse povo são os verdadeiros guardiões da floresta. É muito bonito isso, né? Eles, além de serem produtores de um produto que está chegando aqui para o consumo, eles guardam a floresta, eles são os preservadores da floresta, porque eles dependem do lago sã, dependem da floresta sã, para eles terem um produto, não só de qualidade, mas eles terem um produto que se repete, se perpetua pelo tempo, né? Para a gente é meio de arrepiar, sabe? A gente fala, olha, essa é a Amazônia que funciona, essa é a Amazônia que a gente vai conseguir fazer com que ela fique em pé. Mas lembrando que embaixo de cada árvore tem pessoas, e que essas pessoas têm que sobreviver. Então, é muito importante que esse trabalho seja valorizado, não só valorizado para ele receber palmas, que merece muitíssimas palmas aqui, mas valorizado em quem consome esse produto, que entenda o que está por trás desse produto. São muitos desafios. Quem já foi na Amazônia consegue pensar um pouco de parte do que eles passam, né? Logística, infraestrutura, a seca. Nós estamos falando de mudança climática, que nos últimos 2 anos teve seca que nunca apareceu lá, o barco não chegava na área de pesca, né? A gente queria fazer trabalho com eles para se reunir, a gente não conseguia se reunir porque não chegava. Mas é inacreditável, mas isso aconteceu e foram nos últimos 2 anos com muita força. E, além disso, você tem um peixe perecível, tem todo cuidado, tem que ter gelo. Isso gasta dinheiro. E quem disse que a turma tem um capital de giro para segurar todo esse debate? Então, são muitos desafios, né? Nós estamos falando de lugar que é um dia de barco, mas tem lugar que são 7, 10 dias de barco e tem que ser tudo bem conservado, né? Mas vamos lá, o que a gente está fazendo para melhorar isso? Como que a gente lida com esses desafios? Claro, você resolve um problema, vem outro problema, nunca vai parar. A gente espera que se consolide cada vez mais e faz parte do processo. Mas eu queria saber, Oster, governo do Estado, o que vocês estão fazendo para enfrentar esses desafios? Ele falou aqui dessa bolsa, eu não entendi, esse auxílio, né? Esse subsídio. O que vocês estão fazendo aí
além de todo o acompanhamento, as políticas públicas? Claro que a lei da implementação dessas políticas públicas, vocês estão me ouvindo? Sim. A lei da implementação dessas políticas, e como bem disse, nós tivemos os 2 últimos anos, 2023 e 2024, 2 secas totalmente atípicas, secas extremas, e fez com que, inclusive, fosse prorrogado o período de captura das áreas de manejo, mas mesmo assim não foi possível retirar as cotas estabelecidas. Outro desafio para esse ano 2005, que já está acontecendo, né, porque o período da pesca do pirarucu é de junho a novembro, liberado nesse período. Mas para pescar, você tem que estar num ambiente totalmente fechado. Estamos na outra atipicidade, que esse ano nós não tivemos uma vazante suficiente, para você ter ideia, né? Que algumas, ainda temos muita água ainda, que está impossibilitando em algumas regiões a pesca. Então, veja, a seca, né? Agora a enchente, mas o que nós, como Estado, e devemos ter essas políticas voltadas para o setor, a gente já está como suporte. Nós já lançamos alguns editais em anos anteriores, estamos já também em tratativa para o ano que vem, para que se obter. Um dos principais fator para a captura é a rede, né? A rede para pesca, que é um item que não é tão barato assim, mas é lançar, adquirir esse produto, as redes, as panagens, para lançar através de editais públicos, para que as associações, aquelas entidades que participam do manejo, possam concorrer, né, e receber. Esse é um dos. Além de apoio político, a gente está vendo também algumas situações, como se resolver a questão da logística, quando se fala de transporte, porque é muito complicado mesmo. Precisa ser feito um estudo bem aprofundado para que nós possamos também dar um apoio, para que a gente, como Estado, também não esteja alocando recursos e não vá chegar lá no principal beneficiário. Então, tudo precisa ser bem estudado. E já o governo do Estado, salvo engano, já há 2 anos, né, 2 anos, esse ano, 3º ano, ele trabalhou com um sistema de subvenção. O que é a subvenção? Aquelas comunidades que desenvolvem o manejo, que trabalham o manejo, elas, lógico, precisam cadastrar, ter todo um procedimento de cadastro na nossa agência de desenvolvimento, e aí ela recebe para cada quilo de pescado R$1. Então, R$1 para cada quilo de pescado, ela é subvencionada com R$1 para cada quilo de pescado capturado. Tem algumas regras que são estabelecidas, né, mas temos já esse processo de subvenção, que é algo que já está acontecendo e perdurará. Esperamos que isso aconteça, com certeza trabalharemos para isso. E, além disso, também está tentando estabelecer também uma política para que possa inserir o produto na merenda escolar. Porém, assim, o pescado, por regras, né, estabelecidas e tudo mais, você tem que levar para a merenda escolar um produto já beneficiado, né? Não pode ser o produto in natura. Tem uma série de critérios que ser estabelecidos que a gente precisa trabalhar para que possa acontecer, para que esse produto também chegue para a merenda escolar a ser distribuído pelo Estado. São muitos os desafios, e os desafios iniciam-se, só para finalizar, quando uma unidade quer iniciar o processo de manejo, quer elaborar um acordo de pesca, o desafio já começa ali. A maior parte da comunidade quer, mas tem alguns que já não querem isso. Então, já começa, inclusive, as barreiras, né, os atritos, né, dentro da própria comunidade, que precisam ser superados para que possa ser desenvolvido a atividade. Muito bom, muito bom. Reinaldo, vamos lá, contribui um pouquinho. Mamirauá está dentro desse arranjo, né? O que vocês estão conseguindo fazer, além desse conhecimento? Dê um exemplo para a gente também. Mas eu queria fazer uma pergunta adicional para você. O que você acha que vai vir de novos desafios, depois que a gente atacar esses que foram postos? Vamos lá. Quando a gente fala de manejo, pessoalmente eu fico muito feliz. Eu sou filho de pescadores. A gente está falando de um produto da pesca artesanal, que está aqui nesse meio hoje. Antes de falar dos desafios que continuam, a gente traz o primeiro desafio que foi superado. Quando iniciou-se lá no início dessa conversa sobre a questão da despensa. E o primeiro desafio era garantir segurança alimentar dessas comunidades, ter o que comer. Isso foi superado.
E eles não só garantiram, como eles conquistaram a soberania alimentar. Eles têm o que comer e escolhem o que comer. Então, isso foi superado. Então, esse grande desafio se avançou. Um desafio é a questão da proteção territorial. E aí, se vocês forem no stand ali, do PRS Amazônia, está pirarucu só se for legal. Por que isso? Por que só se for legal? A gente está falando de um produto da pesca artesanal, pirarucu selvagem, que está ali no seu ambiente natural. E se essas comunidades não protegerem esses territórios, o que acontece? A pesca ilegal acontece e prejudica a conservação dessas populações de pirarucu, prejudica todo um arranjo organizacional. E o governo do estado tem atuado em colaboração nesse processo. Outro desafio, questão logística. A logística é muito complicada na região amazônica, então os colegas já falaram, a questão das mudanças climáticas e a questão de comercialização. O manejo é participativo, e quando você pergunta o que o Instituto Mamirauá está fazendo, eu digo o Instituto Mamirauá em colaboração com os outros parceiros, em colaboração com os manejadores e manejadoras. Então, as coisas que avançaram hoje estão avançando muito por conta dessa parceria, desse trabalho participativo. Então, a questão do território hoje, e eu trago para vocês uma iniciativa chamada Coletivo do Pirarucu, que tem sido muito importante como estratégias para colaborar nessa questão de fomento ao manejo e também para trazer o pirarucu para esses momentos, com parceiros como o PRS Amazônia, que possibilita isso, trazer uma marca coletiva que traz pirarucu do estado do Amazonas, de diversas unidades de conservação do estado, de acordos de pesca, para esse momento. Uma marca coletiva que é gerida pelas PROC, mas tem o envolvimento de diversos atores dessa cadeia de manejo, para vocês verem a importância. Então, um desafio que precisa hoje, que nós estamos trabalhando em colaboração, é trabalhar essa questão logística e da infraestrutura das bases de recepção desse pescado lá na área, para continuar garantindo essa qualidade até que chegue na planta de beneficiamento da marca coletiva Gosto da Amazônia, ou qualquer outra marca que se interesse, ou qualquer outra empresa que se interesse em valorizar essa origem. Não é só um pescado, é um pescado que conta uma história. Então, a comercialização, acessar esse mercado, hoje, é um grande desafio. A proteção do território, que é lá na base, é um desafio também. Então, esses desafios eles estão presentes e são desafios que continuam. Logística de infraestrutura lá nas bases e acesso a esses mercados. Então, isso ainda é um desafio que se mantém. E um outro, que as pessoas conheçam o manejo. Que o Brasil conheça o manejo do pirarucu. Esse é um dos maiores desafios, porque se as pessoas conhecem o manejo, elas passam a valorizar esse trabalho de quem está lá debaixo daquelas árvores, cuidando com o apoio dessa galera, mas quem faz o manejo, levanta a mão aí a galera que está no manejo. As mulheres, os jovens, os anciãos que estão lá na floresta cuidando. O manejo não foi a gente das instituições que levou. O manejo, ele deu certo porque ele partiu da base, do conhecimento tradicional. A pesquisa foi lá e colaborou com esse processo e os parceiros estão aqui contribuindo. Então, marca coletiva Gosto da Amazônia hoje mostra isso para o mundo. Vai mostrar para o mundo. Com a ajuda dos parceiros, o PRS possibilitou que o pirarucu estivesse aqui. Então, conheçam o manejo. É um produto, é um pescado com propósito. Muito bacana, muito bonito. E que os novos desafios, né? Nós estamos com a Ana aqui, que comercializa o pirarucu do Gosto da Amazônia, que os novos desafios sejam aprender a falar chinês, aprender a falar inglês, aprender a vender da forma que os nossos novos compradores queiram trazer. Não pode ser uma aposta, um pedaço grande, tem que ser pequenas frações, né? Atingir a qualidade, que a gente avance para um nível de desafio cada vez maior, né? Eu acho que esse é o grande lance. E já convidamos a todos para irem lá no stand, conhecer o produto. Nós vamos ter uma degustação depois. Logo daqui nós vamos ter uma degustação. Temos que ir lá provar se a gente não está falando mentira aqui. Bom, vamos para o último bloco, né? Eu acho que é importante também a gente falar de futuro, né? Falar de tudo isso que a gente aprendeu. A gente tem aprendido muito. O PRS Amazônia, nós, o IABS, que estamos executando esse projeto, estamos aprendendo muito com o pirarucu e a gente até acredita que essa lógica ela possa ser colocada para outros produtos na Amazônia.
A gente tem que entender que desenvolver a Amazônia não tem que ser um padrão que a gente faz em outras regiões do país, cada um tem seu contexto, seus desafios e seu formato produtivo. A Amazônia ela tem que ter outro e tem que ser muito respeitado. Mas, bom, Oster, uma pergunta bem específica para vocês, né? Vocês falaram que tem cerca de 42 coletivos hoje, né? Organizações que podem fazer o manejo. A gente pode aumentar ainda mais? Tem espaço para aumentar? Ter outras áreas de produção manejadas no estado do Amazonas? Olha só, são 46 unidades perdão. coletivo, né? Dessas 46 unidades que se pratica o manejo, 19 são em unidades de conservação, RDS e etc., aquelas unidades que podem, né, praticar exploração. 19 são em áreas de acordos de pesca, estabelecidos por normativas estadual, e o restante em terras indígenas. E a informação última que nós tínhamos é que nós estamos hoje com 21 municípios, em todos esses, em 21 municípios dos 62 municípios do estado do Amazonas. Mas veja, logo hoje já chegou uma informação para mim que já não são mais 21, são 23, pois duas áreas onde foram estabelecidos acordos de pesca, foi liberado cotas para eles já para esse ano. Então, veja, é algo que está em expansão. E a nossa secretaria, hoje, ela está dando suporte, salvo engano, não sei se não chegou mais uma demanda para mim lá no meu e-mail, né, que nós estamos por aqui, mas pelo menos em mais 4 áreas que estão em processo de formulação desse acordo de pesca. Então, é algo que pode se expandir. E o objetivo nosso seria o seguinte: onde tem o pirarucu, o nosso objetivo é que nós cheguemos a essas áreas para que possamos explorar de forma racional e sustentável, né? Destacando que toda essa racionalidade, é isso que nós queremos, chegar a todos. Alguns municípios, especificamente, nós talvez não vamos chegar aos 62, porque alguns não têm o recurso, né? Não dá para... Talvez a gente possa até trabalhar para que ele crie o pirarucu lá, mas aí já é uma outra situação. Mas queremos atingir a todos esses. Fundamental salientar o seguinte: como bem disse, iniciou-se numa cota experimental no ano de 1999, e nessa cota experimental foram capturados aproximadamente 3.500 quilos de pirarucu, 3,5 toneladas. O último registro que nós temos, que foi da captura do ano passado, referente à cota de 2003, já foi capturado aproximadamente 3,5 mil toneladas. Quanto? 1000%? Depois aí fica tarefa para casa. Então, essa expansão imensa que vem ocorrendo. Importante, e finalizo até salientando o seguinte: quando se trabalha o manejo do pirarucu, nós trabalhamos aí os 3 vieses: ambiental, com a preservação da espécie; o social, mantendo, né, toda aquela responsabilidade para aqueles que trabalham o manejo; e fundamental também que precisa ter o econômico, né? Então, ambiental, social e econômico é fundamental para que se possa ter uma sustentabilidade da atividade. Muito bom. Então, nós estamos falando aí de 4, 5 mil toneladas que a gente espera para esse ano, e com potencial de aumentar, talvez bastante, talvez até dobrar, de forma sustentável. E, claro, com toda certeza. E assim, da cota estabelecida, a média de captura, por cada região tem uma média, né? Mas da cota estabelecida não se captura 100%. Se captura, em média, de 65% a 70% é o que é capturado. Então, você ainda fica, olha a sustentabilidade, ainda da cota, ainda 30% daquela cota ainda fica lá no ambiente e poderá ser capturado para o ano seguinte, lógico, mediante uma nova cota, porque não existe cota acumulativa. Não capturei esse ano, vou deixar para o ano seguinte. Não. A cota lá daquele ele capturou, tranquilo, não capturou, zerou, e vai trabalhar para o ano que vem uma nova cota para aquela área. Imagina, isso aí é uma atividade. Nós estamos falando de 5 mil toneladas, para chegar a 8, 10 mil toneladas, extremamente sustentável e gerando renda a quem está produzindo, quem precisa produzir. Claro, com todos os desafios que nós conversamos. Reinaldo, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais ampla para você. Você acredita que esse modelo de manejo comunitário
pode ser levado para outros produtos da sociobiodiversidade amazônica? Essa pergunta ela é importante a gente trazer ela, porque quando a gente olha para a cadeia do manejo do pirarucu, a gente vê que é algo que partiu daquele envolvimento das comunidades e é uma cadeia que ela vai se conectando, se organizando, e é uma cadeia muito participativa, muito ao envolvimento dos diversos atores. Eu acredito, Tadeu, que quando a gente olha para esse exemplo do manejo do pirarucu, essa forma participativa, esse envolvimento, essa conexão, eu acredito que pode ser possível. Pode ser possível, com seus desafios particulares. Mas quando a gente olha para a cadeia do pirarucu, a gente vê um exemplo de sustentabilidade em todos os seus elos, em todas as suas conexões. Então, eu acredito que é possível. O pirarucu foi algo que deu muito certo, vem dando certo. Tem desafios muitos que ainda precisam ser superados, como o que a gente pôs aqui, mas é possível. A gente acredita que é possível. Quando a gente olha para o pirarucu, tem muitos exemplos que podem se conectar com outras cadeias e possibilitar para que elas também possam ter esse exemplo do pirarucu. Ô, Reinaldo, e tem manejo do pirarucu fora do estado do Amazonas? Tem sim. Quando você fez a pergunta se outras áreas, essa questão da multiplicação, o manejo, para você ver como ele é tão interessante que ele tem potencial de multiplicação. O manejo ele é adaptativo. Lógico, tem todo um ciclo de como ele deve funcionar, só que ele se adapta a partir, levando os critérios do manejo. Se eu disser para vocês que hoje o Instituto Amirauá recebe demandas nas suas mais diversas para o manejo do pirarucu, só que não temos capacidade técnica para atender, então são diversas demandas, eu acho que o OSTE deve saber disso, demandas para que o manejo seja implementado, porque, vou fazer manejo, não, vou fazer manejo, mas tem toda uma capacitação, envolvimento, até que você chegue a fazer manejo, não é de qualquer jeito. Então a gente tem muitas demandas para fazer manejo, falta corpo técnico no estado do Amazonas, tanto das partes das instituições e o governo do estado, a gente acredita que vai deslanchar com isso. Então, tem gente querendo fazer manejo no estado, já tem gente, e eu acredito que vai chegar nos outros municípios, nos 62. E aí, com relação aos outros estados, a gente já está colaborando com o estado do Pará. O estado do Pará tem uma iniciativa de manejo na região do Tapará, mas lá o pirarucu não é proibido o ano inteiro, é apenas no período do defeso, mas tem na região do Tapará. E a gente está atuando em colaboração com o Conselho Pastoral da Pesca, na região ali próximo a Santarém, para também implementarem manejo no estado. E a gente realiza, enquanto Instituto Amirauá, um curso chamado Curso de Multiplicadores do Manejo do Pirarucu. Então, o manejo do pirarucu ele está em diversos locais da Amazônia com as suas adaptações. Ele está em Rondônia, ele está no Pará, ele está no Tocantins. Entendeu? E se a gente trabalhar para que o pirarucu, essas áreas sejam protegidas, e só chegue pirarucu legal, a gente acredita nisso lá no programa. Porque se só o pirarucu legal dos territórios chegassem ao mercado, eu acredito que essa produção não atenderia a demanda, inclusive do próprio estado do Amazonas. Então, por isso, o pirarucu só se for legal. É isso aí. E aí a gente tem que abrir mais mercado, né? Então, quanto mais mercado a gente abre, mais possibilidade de desenvolvimento local a gente promove. Val, você vai estar com a missão de fazer o nosso encerramento. Aí eu vou te fazer uma pergunta dividida em 3. Primeiro, vocês estão aqui na feira, né? Eu queria que você desse a impressão. Qual foi a sua impressão? Qual a importância de estar numa feira como essa? A importância de trazer aquele peixe gigante daí atrás da gente, ó. Um exemplo, né? A participação de vocês na feira, essa importância, e onde a Asproc quer chegar. Começando pela feira, eu acho que assim, às vezes eu me emociono falar isso, uma felicidade imensa chegar aqui, a gente nunca esperava de trazer nosso pescado lá da calha desse rio, né, dificuldade de tirar do meio dos lagos, e chegar até São Paulo, o peixe gigante, com todo esse trabalho que tivemos para tratar esse peixe, para todos verem como... Geralmente eu achava que como a gente é de lá do Amazonas, acho que todos conhecem pirarucu, mas geralmente a gente vê que pouca gente conhece, né? E assim, a felicidade de dizer que também agradecer você, que foi que nos trouxe, que fez o convite, chegar aqui,
e mostrar para São Paulo, para o mundo, que realmente tem pirarucu porque tem quem protege, né? E são aqueles caboclos lá das calhas do rio e leva a vida dele proteger essas áreas para que tenha essa espécie. E não só o pirarucu, mas a tartaruga também lá, ela já tem mais, eu acredito, mais do que o pirarucu. Já atrapalha quem pesca pirarucu, porque elas não estão na rede, tem que tirar para soltar. Então, uma coisa que cresceu desesperadamente com a preservação dos lagos, acabou que a tartaruga também acabando sendo evoluindo. E dizer que, assim, não só eu, Esivaldo, mas as PROC, Belo de Juruá, mas o coletivo do Pirarucu, que todos esses parceiros, sem os parceiros, nós não estaríamos aqui. As PROC não eram as PROC que é hoje. E o coletivo também, as PROC representa, mas é um coletivo, é um grupo. Gosto da Amazônia é o gosto da Amazônia, representa aquele coletivo. Então, as PROC a gente só não faz nada. E graças a esses parceiros que nos ajudam, esse movimento ajuda as PROC, ajuda aquele povo, e todo aquele povo são gratos. Antes de você terminar, você quer falar também, mas espera aí, só um minutinho. É gosto da Amazônia ou eu gosto da Amazônia? Como que é a marca de vocês? Gosto da Amazônia. Gosto. Eu posso falar gosto da Amazônia. Posso? Pode sim. Então tá bom. Oster. Eu acho que todos nós devemos falar, né? Eu gosto, eu particularmente, que não sou, né, amazonense, sou cearense, mas estou lá há 30 anos, então é minha terra. Ele falou da tartaruga, né? Existe legislação específica, os quelônios, tartarugas, esses são os animais, existe legislação específica para isso também, assim como para o jacaré também, que da região dele, região do Mamerauá, tem uma imensidão desses animais, mas também com legislação específica. Mas só fechando a minha parte, desculpa, Tadeu, para o pirarucu, como nós falamos a questão de cotas, lembrando que a cota é de 30% do número de indivíduos adultos. Tá? Então, é feita a contagem, e daqueles indivíduos acima de 1,5 m é que se estabelece a cota. E por que acima de 1,5 m? É porque sustentabilidade, porque já deu a garantia de que aquele indivíduo capturado já tenha se reproduzido pelo menos uma vez na vida, para dar a perpetuação da espécie. Então, sustentabilidade também com relação a isso. Essa pescaria é um exemplo, tá, gente? A gente vê, parece com muita simplicidade, mas tem muito conhecimento por trás, tanto científico como conhecimento tradicional, que fizeram essa junção, que é a necessidade hoje, para buscar esse modelo que eu recomendo que todos conheçam, além de provar no nosso stand. Você vai encerrar para a gente. Não vou falar mais nada. O que você quer falar? Quero dizer para todo esse povo que está aqui, dizer que pirarucu só se for legal, porque você sabe de onde vem, sabe a origem, sabe como ele é tirado de maneira sustentável, sem exploração daquele povo que ali vive, e também com todo acompanhamento da equipe técnica e do IBAMA. É isso. Muito Obrigado bom, a todos. gente. Muito obrigado a paciência.